Sentar, depois a gente pode cantar de novo, então. Amém? E quero repetir, que bom que você está aqui. Que bom que você decidiu buscar o Senhor. Que bom que você decidiu vir buscar algo da parte de Deus para a sua vida. Eu quero deixar isso muito claro, porque nós, seres humanos, nós somos limitados. Mas a palavra de Deus, ela diz que a palavra do Senhor, lá no Salmo 119, diz que a palavra de Deus é ilimitada. Que o Senhor não tem limite. Para aquilo que eu, para aquilo que você temos de necessidade, não há limites no Senhor. Mas você vai concordar comigo que em muitas ocasiões da nossa vida, muitos momentos da nossa vida, nós mesmos impomos limites para nós, sim ou não, gente? É. Aí a gente diz assim, ai, que medo da barata. Quem tem medo de barata aí? Olha aí, viu? Aí se a barata aparece, eu não posso cruzar para o outro lado. Quem que pôs o limite? Diga eu. Ai, que medo da aranha. Aí a aranha está ali, eu não consigo cruzar o limite da aranha. Eu estou falando coisas bem... Eu não vou usar o termo que eu pensei, né? Mas eu estou falando de coisas bem simples. Coisas que se você quiser, você pode superar. Coisas que se você quiser, você pode pisar na aranha e na barata e resolver o teu problema. Agora vamos pegar outras coisas. Coisas um pouco mais complexas na tua vida. Ah, eu não posso ver o fulano. Criou um bloqueio. Você pôs um limite em você mesmo. Eu não consigo louvar. Você pôs um limite em você mesmo. Eu não consigo ler a palavra de Deus. Você pôs um limite em você mesmo. Eu não consigo orar. Eu não consigo dominar o meu filho. Você pôs um limite em você mesmo. Só que quem está no Senhor, quem crê na palavra do Senhor, não tem limite. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que crê em mim, fará obras maiores do que ele mesmo fez. Se tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer, monte, sai daqui e vai acolá. Isso é o poder de Deus em nós. Quando nós deixamos a nossa humanidade, que é limitada, que é falha, que erra, que peca, quando nós impedimos, quando nós deixamos ela de lado e passamos a olhar com os olhos da fé, passamos a olhar com o olhar da palavra de Deus, a nossa vida, ela vai sendo transformada. E eu, como pastor, digo para vocês, até comentei antes, que a gente às vezes tem uma expectativa muito grande na mudança, né? Na restauração de uma pessoa, e ver a pessoa logo começar a desfrutar, e começar a conhecer o Senhor, e começar a ter milagres acontecendo na vida dela, a gente tem essa expectativa. E eu creio que não só eu, mas a pessoa que também precisa, também tem essa expectativa. Só que para ela, para a pessoa, ela tem um tempo para as coisas. Assim como levou muito tempo, às vezes muitos anos, para chegar naquele patamar de ter medo da barata. Aquele patamar de, às vezes, não conseguir se relacionar com mais uma pessoa, porque o medo das experiências passadas causaram um bloqueio na pessoa, de tal forma que ela não se permite experimentar coisas novas. E isso faz com que ela seja limitada. Isso faz com que correntes aprisionem ela. E o diabo sabe muito bem isso na sua e na minha vida. E ele usa isso como uma ferramenta, como uma estratégia para fazer com que você continue menor, cada vez menor, e diminuindo você cada vez mais. Mas não é isso que Deus quer para nós. Eu quero compartilhar nessa noite algo que Deus colocou no meu coração, lá no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17,
e mostrar como Deus, através do seu Filho, Ele nos coloca numa situação que não há limites para aquele que nele crê. Amém? Você crê nisso? Então vamos ver. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando. Ele quem? Jesus. E aqui a gente já começa a aprender coisas. Jesus, a gente tem a impressão, por causa das histórias de Jesus, que Jesus ele veio só fazer milagres, sim ou não? Porque ele fez muitos milagres. Ele fez o milagre da multiplicação de pães. Ele deu para mais de 5.000 pessoas pães, serviu pães com apenas 2 peixinhos e 3 pães, acho que é isso a contagem, eu nunca lembro direito. E multiplicou e serviu mais de 5.000 pessoas. Ele curou inúmeras pessoas, pessoas cegas, pessoas aleijadas. Ele até ressuscitou morto. Então a gente olha para Jesus, a gente vê o quê? Em Jesus, normalmente, a esperança de que um milagre vai acontecer na minha vida, sim ou não, gente? Só que antes mesmo de Jesus começar a fazer milagres, ele vinha sempre fazendo o quê? Ensinava. Ele ensina. Por isso que a gente não pode ficar a noite toda aqui cantando. Porque a gente precisa aprender. Porque a gente precisa aprender com Jesus o que Ele quer para a nossa vida. De vez em quando eu ouço alguns relatos de algumas pessoas que vêm compartilhar comigo assim, pastor, falaram para ti da minha vida? Eu digo, não. Às vezes eu nem conheço a pessoa. Não, mas tu falou tudo que acontece na minha vida. Eu digo, mas eu nem sei quem tu é. E o que é isso, irmãos? Isso é o cuidado, é o amor de Deus para com a tua vida. Porque Deus conhece o teu coração, porque Deus sabe do teu problema, porque Deus sabe do teu desejo, porque Deus sabe o que tu precisa, porque Deus sabe o desafio que tu está passando. E é incrível que nós temos aqui, sei lá, 100 pessoas aqui talvez, e o que acontece? A mesma palavra serve para todo mundo com necessidades totalmente diferentes. Olha o que é o amor de Deus por cada um de nós. E ele vinha ensinando, e enquanto ele fazia isso, achava-se ali assentados alguns fariseus e mestres da lei. Para quem não sabe o que são os fariseus, eram os homens que eram conhecedores da palavra de Deus, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Eram pessoas que conheciam profundamente a palavra de Deus, eram pessoas que se vestiam, eles eram sacerdotes, pessoas que tinham conhecimento aprofundado das Escrituras. Eles eram pessoas religiosas. E eles estavam ali fazendo o quê? Eles vinham de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e também de Jerusalém. Eles vinham observar Jesus. Porque apareceu um homem do nada, fazendo milagres. Um homem do nada, com uma sabedoria estranha. Um homem do nada ensinando por tudo que era lugar, e aonde ele passava, aonde ele ia, multidões seguiam a Jesus. E aqui é algo interessante por falar nisso, que todos nós aqui, de certa forma, temos pessoas que são pontos de referência para nós. Sim ou não, gente? Tem, não tem? Você deve ter aquela pessoa que você é próxima, que você é achegada, aquela pessoa que você provavelmente confia, aquela pessoa que talvez você até se espelha, né? Porque você talvez vê ela como um referencial na sua vida. Mas essa pessoa, ela é limitada. Essa pessoa também, ela erra. Por mais expectativa, por mais confiança que você tenha nela, por mais referência que ela possa ser na sua vida, ela não é uma pessoa perfeita. E se você quiser depositar tudo nessa pessoa, você vai se frustrar. Mas se tem alguém que nós podemos ter como referência, se tem alguém que nós podemos confiar cegamente, se tem alguém que nós podemos olhar e confiar, fechar os olhos como Pedro fez, quando Jesus vinha sobre as águas e viu, quem é esse? É um fantasma? Não, sou eu o Senhor, sou eu Jesus, deixa eu ir ter contigo. E ele vai cegamente, bota o pé fora do barco e pisa na água, e o pé não afunda. Por quê?
Porque ele estava com os olhos na sua referência. Ele estava com os olhos naquele que de fato podia confiar. E sempre que ele precisasse estender a mão, Jesus ia estar ali para segurar. Mas talvez aquela pessoa que você tanto confiou e que talvez você foi traído, abandonado, a expectativa que você colocou não foi suprida, você se frustrou e hoje está emocionalmente mal. Jesus não vai te deixar assim. Jesus não vai te decepcionar. Jesus não vai te frustrar. Amém? Se você confiar nele de todo o teu coração. E ele fala que o poder do Senhor estava com ele para fazer o quê? Curar. E olha o que aconteceu então. Vieram então uns homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Tinha um homem paralítico, tinha um homem com necessidade, tinha um homem com problema. Você tem problema? Todo mundo tem, né? Alguns com umas necessidades maiores, outras com necessidades menores, outras pode ser que está tudo bem. Mas todo mundo de algum nível tem alguma necessidade. E esses amigos, esses irmãos, não sei, ali não relata, vieram e trouxeram esse homem paralítico. E eles chegaram e queriam apresentar ele a Jesus. Só que o que acontece? E não achando por onde colocá-lo, introduzi-lo, por causa de muita gente que estava ali, inclusive os bisbilhoteiros, que eram os fariseus, inclusive aqueles que queriam lá se meter os religiosos no meio, só para ver o que Jesus estava fazendo, só para ver se Jesus estava falando certo, só para ver se Jesus não ia contrariar a lei, só para estar lá, para ter uma oportunidade de apontar o dedo, estava ali, eles estavam lá, atrapalhando quem de fato cria, atrapalhando quem de fato queria algo do Senhor. E estavam buscando o lugar onde colocar esse homem. Então o que eles fizeram? Eles subiram no telhado, subiram em cima da casa, e o desceram no leito, abriram o telhado, e desceram aquele homem pelo telhado, aonde Jesus estava dentro da casa. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Levaram o homem paralítico para Jesus para fazer o quê? Para ser o quê, gente? Curado. O texto lá começa dizendo que o poder de Deus estava com ele para curar. Mas aí então, Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse: homem paralítico, os teus pecados estão perdoados. Primeira coisa de um processo de cura, primeira coisa num processo de libertação, de restauração, é o perdão. E aí, olha o que acontece. Por que Jesus fala isso? Os escribas, os fariseus, eles começaram a razoar. O que eles começaram? Fofocar. Porque tem, né? Vai lá o curioso, o que se acha crente, vai lá e fica apontando o dedo, vamos ver o que ele vai dizer, vamos ver o que ele vai fazer. E aí eles começaram a dizer: quem é esse que blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E ali já começou o pepino. Aí já começou a agitação, ali já começou o burburinho, ali já começou a fofoca, e Jesus está lá, concentrado em quem? No paralítico. No paralítico. O paralítico está lá para fazer o quê? Para ser curado. E Jesus fala para ele: perdoados estão os teus pecados. Você veio aqui hoje por quê? Para ver o que ia acontecer? Curioso? Fariseu? Você veio aqui por quê? Para ser curado? Por que você veio aqui? No mesmo lugar onde Jesus está, tem os curiosos, os que apontam o dedo, e tem aqueles que querem ser curados, salvos e libertos.
Mas mesmo você talvez sendo um religioso, um que aponta o dedo, Jesus também te ama. Jesus também quer a tua salvação. Jesus também quer o teu perdão. Jesus também quer te curar. Amém? Esse é o amor de Jesus Cristo por cada um de nós. E é o que acontece, gente. Jesus, porém, conhecendo o quê? Os pensamentos. Jesus sabendo o que você pensa. Deus sabe a intenção do nosso coração. Ele disse: por que vocês estão aí fazendo essas coisas? Por que vocês estão aí com esse teu coração maquinando coisas que não devem? Por que vocês estão aí fazendo isso? Por que vocês estão aí incitando o povo? Por que vocês vieram aqui? E aí? Qual é mais fácil? E pergunta para eles. Perdoar? Estão perdoados os seus pecados ou levanta-te e anda? O que é mais fácil, gente? O que é mais fácil? Hã? Aos olhos humanos, parece que o mais fácil é perdoar, né? Mas o que o homem quer ver? O homem quer ver as coisas acontecer com os olhos. Porque eu não consigo ver o perdão que Deus te deu. Só tu sabe, só tu sente, só tu viu, só tu teve um encontro com Cristo. Agora, o paralítico andar eu vejo. O paralítico andar a gente vê. O braço crescer, a gente vê. O homem ressuscitar do caixão, a gente vê. O cego enxergar, isso a gente vê. E Jesus conhecendo o coração, Jesus conhecendo a maldade do coração deles. Ah, vocês acham que eu não posso perdoar pecado? Ah, vocês acham que eu não sou o Filho de Deus? Ah, vocês acham que eu sou qualquer um? Então tá. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Glória, aleluia. Amados, ali nesse momento Jesus já tinha perdoado os pecados, já tinha declarado. Só que pela incredulidade de muitos, ele mostrou: eu vou mostrar para que vocês reconheçam que há o poder de Deus aqui, que esse aqui vai levantar e vai andar. Só que não adianta você querer resolver o teu problema de estômago com azia com uma dipirona. Não vai resolver. E tem muita gente que quer resolver o problema da vida tomando um remedinho, fazendo uma coisinha aqui, fazendo uma coisinha ali, achando que o descargo de consciência as coisas vão resolver. Não vai. A tua cura vem do teu perdão. A tua cura, a tua libertação vem de você se apartar do mal que está na tua vida. Esse homem só foi curado porque o perdão dele foi liberado. Esse homem só recebeu um milagre na vida porque houve um perdão primeiro na vida dele. E tem muita gente que não consegue ver milagre na vida, porque não consegue viver uma vida de sacrifício no Senhor. E uma vida de sacrifício é abandonar essa vida de pecado. O maior milagre que eu e você podemos ter é o perdão de Deus, gente. É isso que Jesus quis dizer aqui, porque nenhum outro pode perdoar pecado. E o que o pecado pode fazer na nossa vida? Olha o que diz lá Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E também nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, é que nos separam de Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E o homem separado de Deus é nada. O homem separado de Deus é ruína. O homem que não tem Deus no seu coração, ele vaga pela vida. Ele vai por caminhos onde ele acha que aquele caminho é o melhor caminho.
Só que a palavra diz que Jesus é o único caminho. Qual é o caminho que você tem trilhado? É o teu ou é o do Senhor? Os fariseus que estavam lá, eles estavam junto com Jesus, sim ou não? Nós estamos todos aqui juntos com o Senhor, porque o Espírito de Deus está neste lugar. E Deus está aqui. Só que alguns estão separados do Senhor por causa dos seus pecados. Alguns, a sua oração não tem passado do teto, tem dado eco. Por quê? Porque a sua vida não tem sido, você não tem conduzido ela nos caminhos do Senhor Jesus. A tua vida não tem sido uma vida de verdade pela palavra de Deus. Eu tenho falado aqui sobre restauração nos cultos de quarta-feira. E se tem uma coisa que eu aprendi esses anos de fé que eu tenho, é que não adianta você parecer um crente. Não adianta você ir numa igreja de crente. Não adianta você ter uma Bíblia de crente. Não adianta você nem ter uma oração pronta de crente, se você não é um crente. Se você não vive a vida de ser um crente. Se você não nega a sua própria carne para fazer a vontade do Senhor e ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida. E essa carne, meu amigo, a tua carne é a única coisa, as tuas vontades, os teus pensamentos, o teu coração é a única coisa que pode te separar do Senhor. Mas quando você nega essa carne, a Bíblia diz que nós precisamos negar a si mesmo. Quando a gente nega essa carne, nega essa vontade, nega esses pensamentos, e a gente sacrifica tudo isso para agradar a Deus, tudo que você quer de verdade, segundo a vontade de Deus, Deus ele quer te dar. Agora, quando a tua vontade não agrada ao Senhor, você não tem as coisas do Senhor. E eu quero falar algumas coisas de consequências desse pecado sobre a nossa vida. Olha o que diz Romanos 3, 23 ao 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Entenda que não tem uma pessoa sequer nesse mundo que não tenha pecado, ou que não peque. Eu peco, você peca. Hoje, você pode ter se consertado, mas amanhã você pode ter pisado e tropeçado. Mas tem algo da parte de Deus, que nós somos justificados gratuitamente, ou seja, de graça, pela graça de Deus, mediante o quê? A redenção em Jesus, mediante a morte, o sacrifício de cruz. Entenda que para que você tenha paz, alegria, prosperidade, bênçãos na tua vida, você precisa sacrificar a tua vida na cruz. E que para muitos vai parecer, nossa, isso aí é demais. Nossa, eu não consigo. De novo está fazendo o quê? Pondo limite. Nossa, mas está louco, isso aí não é coisa para mim. De novo está impondo limite. E você vai se colocando dentro de um quadrado, de uma caixa, de uma situação em que o mundo vai te colocando. O mundo vai te colocando, dizendo que viver a vida de Cristo é loucura. Dizendo que viver como um cristão é viver triste, é viver uma vida quadrada, é viver uma vida infeliz. Não é, não é. É bem pelo contrário, é você ser livre, é você ter paz, é você ter alegria, é você poder ter domínio próprio, é você poder amar, é você poder ser uma pessoa do bem. Enquanto que o mundo está corrompido com pessoas do mal, pessoas querendo dominar umas às outras. Gente, misericórdia. Olha o que diz Gênesis 1, 26. Hoje, cada vez mais a gente vê pessoas cheias de ego, pessoas querendo ser dominadores. Só que olha o que a palavra diz quando Deus fez o homem.
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Deus, ele ordena você fazer as coisas? Deus, ele tem o controle? Deus, ele te obriga? Sim ou não, gente? Não, porque Deus nos deu liberdade. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Se nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, nós temos que dominar as pessoas? Olha o que ele fala. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre o ser humano? Peixes do mar. Tenha ele domínio sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o próximo? Que eu, Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, 2 modelos, Deus criou. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje valores estão invertidos na nossa sociedade. Hoje valores estão invertidos dentro dos lares. Onde que as pessoas, os filhos estão dominando os pais. As mulheres dominando os maridos. A igreja querendo dominar Cristo. Não é assim. E toda vez que você se levantar contra um princípio estabelecido por Deus, eu vou repetir, toda vez que você se levantar contra um princípio estabelecido por Deus, a sua vida está debaixo de maldição. A sua vida está debaixo de maldição. Demônios estão ao teu redor, porque nem os anjos mais te protegem. Mas da onde tu tirou isso, pastor? Eu vou te dizer. A palavra de Deus fala que os anjos estão ao redor daqueles que creem no Senhor, daqueles que são filhos de Deus. E guardam e protegem. Porém, o diabo anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para poder entrar. Agora eu pergunto, quem está debaixo de maldição? Tem proteção de Deus, sim ou não? Não tem. E o diabo faz o que quer, pinta e borda na tua vida e na tua casa. E por uma simples rebeldia de quebrar um princípio que Deus estabeleceu. Não, mas lá em casa é o que mando, tá bom. Marido é o cabeça, eu sou o pescoço. Já viu essa? Eu já vi várias. Cuidado. Cuidado. E o marido não é dono da esposa para fazer o que quer com ela. Não. A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A Bíblia não diz isso da mulher, diz isso para o marido. E a mulher deve andar junto com o marido, mas não mandar no marido. Amém, igreja? Isso é palavra de libertação. Isso é para trazer milagres sobre a tua vida. Isso é para trazer cura sobre as áreas que hoje a tua vida estão mal. Porque Deus quer isso para você. Deus quer isso para a tua casa. Infelizmente tem esposas que estão implorando para que o homem se converta. Mas não consegue controlar a língua. Não consegue controlar a boca. Então o que acontece? O marido vai se converter? Jamais. Jamais. Então tenha cuidado. Porque os princípios que Deus estabeleceu, Ele não vai, mesmo que Deus te ame, Ele não vai quebrar os princípios por causa do amor por ti. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. O que mais fala lá em João 8,34? Que o pecado, olha o que acontece o pecado. João 8,34. Em verdade digo, todo que comete pecado é escravo. Escravo.
Quem é que é escravo? Ninguém é, né? A gente acha que não é. Mas eu pergunto, o que é que você não consegue dominar na tua vida hoje? Aí tem uma porta aberta. O que tu não domina hoje na tua vida? O que é que tu não consegue vencer quando vem? Sabe quando vem? Né? Tu está escravo. E aí, meu amado, tem alguma porta aberta. E nós falamos de 12 portas aqui, sim ou não? Quer ver as 12? Está lá no YouTube. Que eu já falei. Qual porta você tem deixado aberta que você não tem conseguido dominar? Você tem sido escravo disso. Será que é dos olhos? Não consegue dominar o que você vê? Será que é a tua mente que tem sido tão poluída pelas coisas que você tem consumido dessa mídia? Será que é por causa das experiências de passado, frustrações, experiências ruins que você teve? O que é que está aberto na sua vida que você não tem conseguido vencer esse mal? E isso tem causado hoje você uma dependência, às vezes emocional, psicológica e às vezes química. Tem gente que não pode ver uma lata de cerveja, nossa, não pode. Já arrepia. Não se controla. E a Bíblia fala sobre a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. O que é que está dominando a tua vida hoje, que está te levando à escravidão, a esse pecado? 1 João 3, do 5 ao 6, olha o que fala aqui também. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e também nem o conheceu. Aqui está a fórmula. Aqui está o método. Aqui está a maneira pela qual eu e você precisamos entender que para que nós possamos viver no Senhor, não viver escravo, a gente precisa permanecer nele. Porque quem permanece em Cristo não vive pecando. E quem não vive pecando não é escravo. Não tem falta de paz, mas tem alegria. É uma pessoa tranquila. É uma pessoa que quando você pergunta como é que está, estou ótimo, estou bem. Estou bem. E aí, está tudo certo. E o outro assim, já fica assim. Por quê? Porque está ruim. Porque a vida não está legal. Porque sempre tem problema. E a boca dele só fica murmurando, só fica reclamando, só fica apontando o problema dos outros. Entenda uma coisa. É forte que eu vou dizer. Eu vi isso um dia e quando eu ouvi me impactou, me chocou, eu disse assim, mas não é bem assim. E depois eu fiquei analisando, eu digo, é sim. Cada um tem a vida que merece. É brabo, né? É forte isso, gente. E sabe por quê? Quem escolheu ser quem você é? Quem foi que escolheu? Quem escolheu o emprego que tu tem? Quem escolheu estudar o que você estudou? Quem escolheu abandonar a escola? Quem escolheu o marido, ou a esposa, ou o namorado? Quem escolheu? Quem escolheu a roupa que tu está vestindo? Quem escolheu estar na situação que você está? A gente tem que começar a olhar para dentro de nós e ver que nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas e parar de apontar o dedo para os outros. Parar de dizer que a culpa é dos outros. Parar de dizer que os outros que fizeram eu me tornar quem eu me tornei. Parar de dizer que a culpa é do fulano, a culpa é do pastor. A culpa é do Lula. A culpa é do Bolsonaro. A culpa é da minha mãe. A culpa é do meu irmão.
A culpa é do meu chefe. Não, meu amado, não é. Porque a escolha diga minha. A escolha é tua. A escolha é tua. Tu tá no teu corpo ideal? Sim ou não? Não sei, cada um sabe de si, né? De quem é a culpa? Tua. A segunda-feira eu começo o regime. Nunca chega a segunda, né? Segunda-feira eu vou para academia. Nunca vai. Tá vendo como a gente vai mentindo para a gente mesmo? Como a gente vai se auto-enganando? Como a gente vai se autolimitando, bloqueando e se tornando escravo das nossas próprias decisões por causa do pecado que habita em nós? E deixando com que o mundo vai dominando a tua vida através hoje do celular, amanhã da inteligência artificial, depois do fulano, da pessoa do teu trabalho, e você vai sendo manipulada pela massa, vai sendo massa de manobra por tudo que vai cercando a tua vida. E aí quando você vê assim, puxa, mas está uma droga a minha vida. Sim, porque você permitiu. Sim, porque você escolheu. Sim, porque os lugares que tu vai é bom para você. Não é. Muito tempo atrás na minha vida, muitos anos atrás, eu achava que talvez ia achar uma namorada para mim numa discoteca. Discoteca nem se fala mais, né? Estou revelando minha idade. Vocês riem, né? E eu ia, e festa, e pai pagava, né? Que eu vou encontrar sim, encontrar um par de, né? Gente, aonde tu vai? Que lugar tu vai? Com quem tu vai? Onde é que tu anda? Essas pessoas te põem para cima, te põem para baixo, as pessoas te orientam num caminho certo, num caminho errado. Aonde? Com quem? Como? E quando vê, a gente está sendo enredado no pecado, sem se perceber. Entra numa conversa, quer ver? Olha lá, ó, Salmo 1. Lembra nós. Bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Homem feliz. Homem mais do que feliz. É a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Para quem tu pede conselho? Para quem tu pede conselho? Que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda daqueles que escarnecem, daqueles que ficam falando mal, daqueles que ficam fofocando, não senta nessas rodas. Quem são as pessoas, amado? A nossa vida, nós precisamos de gente, sim ou não? Mas você escolhe as gentes que você quer andar. É você que escolhe. É você que escolhe. E tem uma máxima aí que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Nós até replicamos frases, jargões, vestimenta, nós queremos nos parecer com aquele grupo, nós mudamos a maneira de falar, vocabulário, nós até mudamos os ambientes que nós vamos. A gente quer ir jantar nos mesmos restaurantes, a gente quer ir nas mesmas praças. Por quê? Por causa da influência. Influenciar a minha esposa. O pessoal aqui à distância. Sim. Ontem ela me mandou uma mensagem, amor. Digo, fala bem. Não, não é assim não, estou brincando. Eu digo, o que foi? Posso ir caminhar às 5:30 da manhã com os irmãos de distância? Eu digo, o quê? Gente, o que vocês não sabem é que eu moro em Novo Hamburgo. Eu moro no bairro Rondônia. Ela amanhã quer sair de Novo Hamburgo para vir caminhar às 5:30 da manhã aqui em Estância. Olha a influência que vocês estão causando na minha esposa. Mas é ou não é? É ou não é que eu estou falando, gente? É. Você é influenciado pelas pessoas com quem você anda. Ainda não conseguiram me influenciar nesse nível aqui. Tudo no seu tempo, né, irmã?
Olha o que diz lá, Romanos 6:23, gente. Se a gente não cuidar dessas coisas, se a gente não cuidar disso, olha o que vai acontecer conosco. O salário do pecado é a morte. Você morre. E a primeira morte é a morte espiritual. É aquela que te afasta de Deus. É aquela que faz com que você pare de ouvir a voz do Senhor. É aquela que faz você se sentir com vergonha das coisas de Deus. É aquela que você faz se sentir com vergonha de vir na igreja, de você encontrar com o irmão, de você poder sentar com o pastor. Tem gente que não fala comigo porque tem vergonha. Porque acha que eu sei o problema, né, do pecado dele. Gente, eu não sei. Eu nem sei quem você é. Mas tenho certeza que se você vir falar comigo, nós vamos achar solução para as coisas. Amém? É por isso que a gente está aqui. É para que o dom gratuito de Deus traga vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que você possa descobrir como é bom amar e andar com o Senhor. Pastor Anderson estava falando antes aqui. Gente, vir à igreja não te torna um filho de Deus. O que te torna um filho de Deus é andar com Cristo, é amar Cristo, é desejar Cristo, é ter Ele todos os dias na tua vida, é saber que aonde você vai Ele está junto, é saber que quando você vai para casa Ele está junto, quando você vai para o trabalho Ele está junto, é saber quando você tem uma dificuldade, você fala com Ele Ele está junto contigo o tempo todo. Ele tem que ser o teu melhor amigo, Ele tem que ser. O problema é que a gente às vezes fica transferindo coisas que é para Deus para os outros. Resolve o meu problema. Resolve o meu problema. Resolve o meu problema. Não, amado. Tem coisa que é só Deus que pode fazer. E quando a gente não entende isso, quando a gente não vive isso, a gente está vivendo uma morte espiritual, achando que está agradando a Deus, achando que está agradando o líder da igreja, achando que está agradando o pastor, achando porque serve na igreja está agradando. Amado, você não precisa me agradar, você tem que agradar o Senhor, você tem que agradar o Senhor, amém? Você tem que agradar o Senhor, e se cada um aqui, diga assim, cada um aqui, agradar o Senhor, todos nós vamos juntos nos alegrar e servir o Senhor com alegria. Nós não vamos ter aquele problema que Jesus teve, que quando o homem chegou, desceu lá, estava lá os fofoqueiros, estava lá os dedos duros, estava lá os outros que só queriam apontar e ver o que ia acontecer. Nós não vamos ter isso. O que a gente precisa? Agradar o Senhor. É só isso que Ele quer. É só isso. E para isso, 1 João 1, versículo 6, olha o que diz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem que é o pai da mentira, gente? O diabo. Não podemos mentir, não podemos agir com falsidade, não podemos agir com segunda intenção, não podemos. Se o teu coração hoje, a tua mente hoje, paira algo nesse sentido, hoje é noite de milagre, é noite de salvação, é noite de perdão. Não deixe que isso atrapalhe a tua vida, não deixe isso que atrapalhe a tua família, porque isso tem causado separação de muita gente com Deus, e isso tem trazido mal sobre a casa, tem trazido mal sobre a família, e as pessoas vêm vivendo perturbadas, oprimidas por causa disso, e não é isso que nós somos chamados para fazer, amém? E o que mais? Até o 10. Se porém andarmos na luz, se porém andarmos com Cristo, como Ele também está na luz, mantemos, então, comunhão uns com os outros. Então, quer dizer que se nós não andamos na luz, nós não temos comunhão com os irmãos. Olha que triste isso. E o sangue de Jesus, seu Filho, Ele vai nos purificar de todo o pecado.
Glória a Deus. O sangue de Jesus, meu amado, ele é suficiente para qualquer coisa que tu tenha feito de mal nessa vida. Mentiu, é suficiente. Roubou, é suficiente. Matou, é suficiente. Prostituiu, é suficiente. Enganou, é suficiente. Tem sangue para todo mundo e está sobrando. Mas você tem que querer. Você tem que querer esse sangue purificando, te lavando, transformando a tua vida que era de agonia, agora em paz. Mas você tem que querer, você tem que clamar. E o que mais? Se dissermos que não temos pecado nenhum, se você disser que não tem pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós, porque a Bíblia diz, a gente já viu que todo mundo pecou, todo mundo peca. Não se engane. 9. E se confessarmos então, se reconhecemos, se nos arrependemos, se cremos no Senhor e nós confessarmos os nossos pecados, então Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar dessa injustiça que te leva à morte, essa injustiça que te leva à tristeza, essa injustiça que te leva a não ter e não alcançar as coisas que o teu coração deseja. Por quê? Porque você mente para si mesmo, porque você engana a si mesmo, porque está mais preocupado com o que o outro faz do que com o que você faz. E não é assim as brigas de casal? Não é assim que dá as separações? Não é assim que dá as percas de amizade? Não é assim que dá as divisões na igreja? Porque eu estou mais preocupado com o outro do que comigo. Eu estou mais preocupado com o que o outro está fazendo do que eu estou fazendo. Eu já falei isso aqui várias vezes, vou repetir. Cuida da tua vida. Que Deus vai te ajudar a cuidar da tua. E larga a vida dos outros. Larga a mão. O que tu ainda está te apegando nisso? Porque talvez pode ser que essa seja a porta na tua vida. Essa pode ser a coisa que mais que te bloqueia, que te limita. Mas Jesus, Ele falou, perdoados estão os teus pecados, e agora seja liberto. Mas para isso, a fé deles, de ter levado aquele homem lá num lugar que só pelo telhado, qual é o sacrifício que tu vai fazer hoje? Qual é o esforço que tu vai fazer hoje? Qual é a nova atitude que tu vai fazer? Qual é o novo hábito? Qual é o novo ambiente? Quem são os novos amigos? Quais são as novas coisas que tu vai substituir na tua vida? O sacrifício que tu vai fazer para que você possa receber o milagre do perdão e de tudo aquilo que você precisa. É só isso que Ele quer. Porque Ele pode purificar você de toda a tua injustiça. E o 10... Se dissermos, então, que não temos cometido pecado, a gente está fazendo mentiroso. E a sua palavra, então, não mora dentro do teu coração. Examine esse homem a si mesmo, a Bíblia diz. E então você pode ceiar com Deus. Como está o teu coração nessa noite? Você quer o milagre de Deus na tua vida? Sim ou não? Olha o esforço que aqueles homens fizeram. Eles subiram num telhado, carregando um paralítico, abriram as telhas e desceram um homem pelo telhado. Qual é o esforço que tu vai fazer para receber aquilo que você quer? Fica de pé e vamos orar ao Senhor. Põe para mim ali, por gentileza, Salmo 91. Olha que lindo, gente, esse salmo. Davi entendeu quão maravilhoso é andar todos os dias com o Senhor. E ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O teu quarto não vai te livrar do mal que tu passa.
O teu travesseiro não vai trazer as respostas que tu precisa. Aquele teu amigo, aquela tua amiga, não vai tirar o peso da culpa que você tem. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que descansa, que entrega, descansar e entregar. Isso me vem, sabe a imagem que vem na minha mente? E eu gosto disso, porque eu gosto de imaginar. É o cara na rede, na beira da praia, aquele descansa, sabe? Tá dando temporal, mas ele tá na rede. Ele tá ali. Porque ele tá descansando à sombra do Onipotente. E o que mais? Diz ao Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, o meu Deus em quem eu confio. Tá ruim? Tá difícil? Confia, descansa nele, entrega a Ele. E o que mais? Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, e também da peste, também daquela coisa ruim, aquela coisa que te perturba, talvez aquela doença, daquela enfermidade. O que é que está te causando dor hoje? Ele que vai livrar. E o que mais? Ele vai te cobrir com as suas penas, e com as suas asas você vai ficar, você vai ter um colo de Deus. Quem aqui já não tentou correr para a mãe? Mãe, dá um colo, mãe. Mas o do Senhor é melhor. O do Senhor é melhor. A sua verdade é pavês e escudo. Amado, a verdade de Deus nunca vai te deixar mal. A verdade sempre na tua vida. Não te assustará do terror noturno. Não consegue dormir de noite? A madrugada é um peso para a tua vida. Acorda de madrugada, apavorado, pesadelos, tem insônia. Nem dá seta que voa de dia. Você está trabalhando, você está vivendo o teu dia a dia e você fica angustiado. Você está fazendo as coisas e se sente oprimido. Você vai nos lugares e você não se sente bem. Hein? E o que diz? Vão cair 1000 ao teu lado. Pode passar. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu vou parar por aqui porque esse salmo é maravilhoso. Tem muita coisa. Lê você em casa depois. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Abandona esse mal na tua vida. Abandona essa prática de pecado, meu amado. Te santifica, te consagra ao Senhor. Porque o primeiro processo da cura, do milagre na tua vida é o perdão. É você ter a sua vida no Senhor. Fecha a boca. Muda ambiente. Para de explorar os outros, você não é dono de ninguém. Cuidado. Porque tudo que o homem planta, ele vai colher. Cuida dos teus filhos. Cuida bem da tua família. Cuida da tua casa. E deixa que Deus cuide de você. Deixa que Deus cuide de você. Mas entrega hoje, confia. Entrega, confia. Abre o teu coração e te arrependa. Pelo amor de Deus, te arrependa. Pelo amor de Deus, entrega. Para que a sua vida, você possa desfrutar de todas essas benesses do Senhor. Pode cair do teu lado, mas tu não vai ser atingido. Porque o Senhor, Ele é contigo. Amém? É noite de arrependimento. É noite de cura. E é noite de libertação. E se você quer isso, vem aqui na frente. Não precisa ter vergonha não, viu? Todo mundo aqui é pecador. Inclusive eu. Todo mundo aqui é. E é a tua decisão, é o teu querer, é a tua posição, é o que você decidir, é o que você vai fazer, é que vai mudar o teu futuro.
Não esquenta com os outros, não. Cada um presta de conta para Deus. E é Deus que justifica as nossas boas ações. É Deus que cuida de nós. É Deus que sabe da tua dor. É Deus que sabe o desafio que tu passa. E eu quero te pedir, fecha os teus olhos agora. E preste atenção só numa coisa na tua vida. Bota os teus olhos agora, o teu pensamento e o teu coração em Jesus agora. E começa a abrir os teus lábios e dizer: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero mudar, eu quero substituir isso. Porque você sabe aonde você precisa mudar. Você sabe aonde hoje é o teu problema. Você sabe aonde é. E se você não confrontar a sua própria vida, se você não tomar decisão, se você não quiser mudar, a tua vida não muda. Se você não decidir buscar, a tua vida não muda. Se você não te posicionar, a tua vida não muda. É você e Deus. Não é a tua mulher que vai te salvar, não é o teu filho que vai te salvar, não é o teu marido que vai te salvar, não é o teu pai nem a tua mãe que vai te salvar, é você e você com Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero colocar a tua igreja, esses homens e mulheres que se prostram diante de ti, vêm até a frente e clamam pela tua salvação, clamam pelo teu amor, clamam pelo teu perdão. Espírito Santo de Deus, que habita, Senhor, neste lugar, passe em revista cada vida nessa hora. Aquele que tem confessado o pecado, que ele consiga abandonar, que ele consiga deixar. Espírito Santo de Deus, que haja uma substituição, ó Deus, de corpo, de alma, de espírito, de vontade psicológica, Deus, em cada um. Restaura, Pai, cobre com o sangue de Jesus e purifica cada um, ó Deus, de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado, Pai, aquela culpa que era carregada, aquela maldição que estava sobre a vida dos meus irmãos. Deus, nessa hora, como igreja do Senhor, eu oro e dou ordem para que esses espíritos, ó Deus, de família, esses espíritos hereditários, essas maldições, essas consagrações que foram feitas a demônios, Pai, eu oro agora e dou ordem para que esse mal saia no nome de Jesus de cada um. E aquilo que causava perturbação, aquilo que causava opressão, aquilo que trazia maldição, Pai, que agora no nome de Jesus essas maldições sejam quebradas, essas cadeias, essa escravidão agora em nome de Jesus, Pai, seja quebrada. Eu dou ordem para que esse mal saia dessas vidas e peço a tua misericórdia, eu peço a tua bondade, eu peço a tua fidelidade, Pai, sobre a tua igreja em nome de Jesus, e que o amor do Senhor que constrange a cada um de nós quebrante cada coração, quebrante o espírito dos teus filhos, Pai, para que eles possam mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir e a sua maneira de falar. Eu abençoo a cada um aqui nessa noite e eu te agradeço, Pai, ó Deus, pelos milagres que o Senhor Deus tem feito neste lugar, sobre a tua igreja, sobre cada vida aqui. Muito obrigado, no nome de Jesus eu te agradeço, Pai, louvado seja o teu nome. Tudo abandonado,